A eficiência administrativa do governo brasileiro passa por uma questão de escolha da sociedade. Na opinião do economista e professor de políticas públicas da Universidade de Harvard, Philippe Campante, ser grande e eficiente requer escolhas que não necessariamente vão agradar a todos. Felipe, não raros brasileiros dizem que o Brasil, ou acreditam na história que o Brasil é o país do futuro, mas cada vez mais os brasileiros reclamam de por que meu presente é assim. Por que há esse descompasso, na sua opinião, esse descompasso de tempo entre o que se espera, se imagina, até se acredita, mas no que realmente se vive no país? Um pouco aquela velha piada do Brasil é o país do futuro e sempre será, né? Então não acaba nunca. Pois é, não, vai ser sempre o país do futuro. Olha, eu acho que na verdade, durante um bom tempo, eu acho que o Brasil esteve numa situação tão não vou dizer sui generis, porque outros países também têm essa situação, mas meio que vivendo de crise em crise de uma forma tal que até isso ficou meio esquecido, né? Essa coisa do Brasil sendo o país do futuro era quase uma coisa meio que dos anos 60, 70, aí os anos 80, a confusão era tão grande que acho que as pessoas até deixaram meio isso de lado, né? Então eu vejo de uma forma relativamente positiva que as pessoas voltem um pouco a discutir isso, né? E acho que há poucos anos atrás, né, vamos dizer, há 5, 6, 7, 8 anos atrás, as pessoas estavam mais eufóricas, né? Você via que agora o Brasil chegou e agora acho que houve uma certa correção nas expectativas em termos do que representava aquele momento. Mas eu vejo, olhando para esse arco um pouco mais longo da história, eu vejo quase de uma forma positiva que as pessoas estejam mais inquietas e pensando nesses termos, né? Acho que quase há 30 anos atrás, ou enfim, quando eu era criança, eu sentia as pessoas quase meio que tinham desistido do Brasil, né? Nesse sentido. Já não acreditavam mais no Brasil ser o país do futuro, etc. Então, acho bom que as pessoas estejam frustradas, de certa forma, indignadas, querendo mais, né? Porque eu acho que, na verdade, o Brasil, de certa forma, o Brasil pode ser muito mais do que é, ao mesmo tempo que já, enfim, muitas coisas foram conquistadas, mas acho que o Brasil pode ser muito mais do que é para os seus cidadãos, né? E não tanto, eu acho que muitas vezes esse tipo de debate tende a se perder um pouco de uma perspectiva quase que ufanística, assim, o Brasil como uma potência mundial, que vai, porque a China é isso, porque a Índia é aquilo, e o Brasil... Preocupado com o público de um fora. Pouco, exatamente, como fazendo essa competição, e eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar no Brasil, o que o Brasil pode fazer pelos brasileiros, né? Bom, sem olhar tanto para essa competição enfim, fictícia, né? E vale pôr a culpa no passado sempre? Porque fomos colonizados, porque foram os portugueses, que é uma coisa inacreditável, mas ainda recorrente. Sempre se olha para o passado para justificar o presente. Olha, eu acho que o passado é importante, eu acho que, inclusive, enfim, a evidência das ciências sociais tem mostrado cada vez de uma forma mais convincente que o passado deixa rastros fortes e condiciona determinadas trajetórias e escolhas, mas existem escolhas, né? Quer dizer, o passado é prólogo, mas não é definitivo, né? Ele condiciona determinadas coisas, mas ele não é destino, né? Prólogo, mas não é destino. Então, eu acho que para você entender qualquer país, não só o Brasil, você precisa olhar para o passado e você entender quais são os condicionantes que esse passado coloca, mas sem perder de vista que as escolhas continuam sendo feitas e elas podem reforçar as escolhas do passado ou podem se contrapor às escolhas do passado. Então, o passado não é uma maldição que você está condenado a carregar, independente das suas escolhas, né? Por que, Felipe, na sua opinião, nós brasileiros olhamos para o Estado e sempre o vemos como ineficiente, incapaz, incompetente de atender todas as demandas? O que há de realidade no Estado como máquina que não está dando conta do que precisa fazer? E o que está errado, se é que há alguma coisa errada, na expectativa que nós temos do Estado? Ou a lógica brasileira sempre foi essa? Sociedade e Estado separados e um vive reclamando do outro?
Essa é uma questão, um conjunto de questões, eu acho realmente interessantíssimas e realmente cruciais para entender o Brasil, né? Pelo menos da forma como eu, enfim, tento pensar no Brasil. Porque eu acho que o Estado brasileiro, eu acho que a sociedade brasileira tem uma relação um pouco esquizofrênica com o Estado, né? Esquizofrênica. No sentido de que espera-se uma enormidade do Estado, né? Você tem uma visão, acho que do Estado como um Deus ex machina, uma entidade que deveria ser capaz de prover tudo. O provedor mor seria. O provedor mor. E é quase... O grande problema do Estado brasileiro é um problema do descompasso entre o que se espera dele e o que ele é capaz de atingir. Porque se você olhar para o Estado brasileiro, eu não diria que é um Estado tão somente ineficiente, incapaz, incompetente. Tem vários nichos, várias dimensões, no qual o Estado brasileiro é extremamente eficiente, extremamente capaz, não só porque se você olhar para determinados segmentos, vamos dizer, da burocracia estatal brasileira, são extremamente capazes. Basta olhar a Receita Federal. O Brasil consegue arrecadar impostos de uma forma que países do mesmo patamar de desenvolvimento não conseguem. Quer dizer, o Estado brasileiro é extremamente efetivo na hora de arrecadar imposto, por exemplo, né? Isso Agora, é bom e ruim. Exatamente. Na percepção... Isso ilustra, mas eu acho que isso ilustra a questão de que não é uma questão de ineficiência e incompetência. Quer dizer, por que o Estado brasileiro tem que arrecadar tanto? Porque o Estado brasileiro gasta enormemente. E por que o Estado brasileiro gasta enormemente? Bom, eu diria que em larga medida porque a sociedade quer que o Estado gaste enormemente. Você tem escolhas sociais que são feitas nessa direção. Na verdade, em certo sentido, o problema seria mais fácil de resolver se fosse apenas uma questão de ineficiência ou de incompetência ou de corrupção ou o que fosse. Mas eu acho que o problema é mais complicado do que isso, porque eu acho que em larga medida o Estado brasileiro é o que a sociedade quer que ele seja. Ele não é tão bom, não funciona tão bem quanto a sociedade esperaria, mas porque ele tem que fazer muita coisa. Né? E ele tem que fazer muita coisa porque a sociedade demanda que ele faça muita coisa. Deixa eu pegar um gancho na sua resposta e antes a pergunta também. Se as pessoas esperam muito do Estado, e evidentemente é porque tem que arrecadar muito, e aí a Receita Federal é muito eficiente, isso também é uma escolha do estadista de plantão, eu não vou chamar de estadista, mas do governante de plantão. A Receita Federal vai ser meu órgão de excelência em serviço público. Para arrecadar, eu tenho o primeiro mundo aqui, competente, gente capaz, estrutura que não falta nada. Mas eu tenho uma Polícia Federal que tem problemas de orçamento para, por exemplo, cuidar das fronteiras, e aí eu tenho armas que entram, alimentam o crime doméstico, enfim. Eu tenho um problema no sistema de saúde, ou seja, o Estado não escolheu ser eficiente nessa hora também. Se a população fez uma escolha de esperar muito do Estado, o Estado também disse assim, bom, então vou ser eficiente na hora de arrecadar e não na hora de prestar serviço? De novo, eu acho que é mais complicado do que isso. Eu acho que até os exemplos que você escolheu são bastante felizes nesse sentido. Por exemplo, a Polícia Federal, né? Você pode fazer enormes queixas em relação à Polícia Federal e ao controle das fronteiras. Eu poderia ouvir as mesmas queixas sendo feitas aqui nos Estados Unidos. Porque não se tem controle das fronteiras, porque a imigração, ninguém sabe quem entra, quem sai, as armas e não sei o que, etc. Quer dizer, é um problema extremamente complexo, né? A Polícia Federal... você pode questionar, quer que seja, enfim, não estou longe de ser um especialista no funcionamento particular, mas tem feito ações de alto impacto que a maioria das pessoas consideraria desejáveis, inclusive no ponto de vista de combate à corrupção, etc. Talvez seja a grande marca hoje da polícia. Exatamente. Então, bom, e eficiente, diga-se de passagem. Exatamente. Então, a Polícia Federal até que funciona, né? A questão da saúde. Em várias medidas... é um desastre. Agora, o Programa Saúde da Família é um exemplo mundial. As pessoas vão estudar o Programa Saúde da Família para ver, porque médico de família, enfim, como é que funciona. O programa um exemplo também, acho que fantástico para ilustrar esse ponto
que me parece central é o programa de medicamentos para o HIV. De tratamento para pacientes com AIDS. Exatamente. Que eu acho que, em larga medida, se o cidadão é soropositivo, um dos melhores lugares do mundo para o cara estar é no Brasil. Porque ele tem o tratamento pago pelo governo, ele recebe lá o medicamento direitinho, sempre extremamente eficiente. Volta e meia você vai escutar, vai ler no jornal e falar assim, o juiz, sei lá das quantas, da comarca, não sei da onde, do Rio Grande do Sul, determinou que o governo precisa pagar o tratamento de fulaninho de tal que custa $100 mil por mês. Obrigação, porque está na Constituição, o Estado tem que prover a saúde. Decisão judicial, cúmplice. Decisão judicial. Isso custa dinheiro. Não estou dizendo se está certo ou está errado. A questão é que tem que haver a percepção, que eu acho que falta no Brasil muitas vezes, que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Tem que sair dos impostos, por isso que os impostos são tão altos no Brasil. Não é só por isso, mas também por isso. Né? Tem que sair de outro programa de saúde, tem que sair de algum lugar. Não dá em árvore, certo? Então é nesse sentido que eu acho que a sociedade escolheu um Estado desse tamanho. E é um Estado que faz escolhas. Ele escolhe ter um programa de excelência para medicamentos de controle do HIV, ao mesmo tempo em que falta médico no posto de saúde. Quer dizer, são escolhas. Então não é dizer assim, o Estado brasileiro é uma porcaria, não funciona, porque ele funciona em alguns aspectos. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, mas é claro que pode pagar o tratamento para o fulaninho de tal, ou o programa. E eu não estou dizendo que não deva pagar, isso é uma outra questão. Estou dizendo que a pessoa diz assim, não, é só acabar com a corrupção, que aí vai ter dinheiro para tudo. Não é tão assim. Primeiro que acabar com a corrupção é uma questão espinhosa por si só. Por outro lado, assim, mesmo que não tivesse corrupção nenhuma, você ainda tem que fazer escolhas. Né? Então, aí, vamos dizer, você acaba com a corrupção, aí o que você faz? Você vai reduzir os impostos? Ou você vai agora prover todos os serviços no qual o Estado brasileiro está falhando? Você continua tendo escolhas. Né? E você tem que decidir. Eu acho que falta, de certa forma, ou eu percebo, pelo menos, que falta um pouco essa clareza de que existem essas escolhas e de que, vamos dizer, o buraco é muito mais embaixo por causa disso. Não adianta você achar que é simplesmente uma questão de eficiência, é simplesmente uma questão de corrupção. A gente tem que sentar e falar, o que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer que o Estado brasileiro faça, é isso? Então, essas vão ser as implicações que vão haver. Mas não tem escolhas, eu nem questiono essas que, por exemplo, se eu tenho um determinado orçamento para a polícia e o orçamento não consegue fazer com que a polícia policie fronteiras com a mesma eficiência com que ela investiga a corrupção, que é algo que as pessoas aplaudem porque é bom, evidentemente, os brasileiros não são diferentes do resto do mundo, o que é bom se aplaude, o que é ruim se critica. Sim. Mas, por exemplo, qualquer médico de medicina pública vai dizer que o Brasil escolhe mal tratar no posto de saúde ao invés de investir em saneamento básico. Ou seja, eu gasto muito dinheiro aqui para evitar gastar muito dinheiro depois. Eles dizem que a conta é muito simples, gasta-se muito mais depois do que antes. A obra de saneamento sairia mais barata do que o tratamento de pessoas que ficaram doentes por causa do programa de saneamento. O mesmo da educação, o investimento muito alto na educação resolve um problema social lá na frente, coisa que depois você vai ter que lidar, seja com pensão, seja com alguma outra coisa, algum dinheiro extra, enfim. Essas escolhas erradas, e aí eu entro nesse assunto, ou mesmo da burocracia, por que os negócios, abrir uma empresa no Brasil leva tanto tempo? Sendo que ele é um sujeito que vai gerar imposto, inclusive, vai gerar receita para o Estado. Essas escolhas são erradas porque alguém chegou à conclusão de que aquilo é melhor e, na verdade, errou, ou é uma opção de por que ninguém põe a mão nesses vesperos, que parecem simples até de serem resolvidos, porque também trata-se de uma escolha, no final das contas é uma escolha. Eu acho que enfim, existem vários aspectos nisso aí. Eu acho que você tem toda a razão de que existem muitas escolhas que, vamos dizer, mesmo dados os objetivos, são equivocadas. Né? O que eu argumentaria é que eu acho que muitos desses erros advêm do fato que não se tem clareza a respeito das escolhas que estão sendo feitas. Né? Então, acho que parte disso
passa por aí. Agora, tem uma parte também que é, enfim, do que a gente chamaria da economia política dessas questões. Quer dizer, determinadas escolhas que talvez do ponto de vista da sociedade não são as melhores, elas, quer dizer, você mudar essas escolhas isso gera ganhadores e perdedores, né? E é aí que entra a dificuldade de você, muitas vezes, solucionar problemas que, inclusive, são óbvios, né? Assim, bom, tem coisas que parecem óbvias que você deveria fazer de uma forma ou de outra, mas na prática você não consegue fazer. Mas eu acho que o que acontece é que na prática, quando você coloca... as escolhas na teoria são muito claras e muito óbvias, mas quando você vai trazer elas na prática, você acaba vendo que elas são um pouco mais complicadas, que os trade-offs, como a gente diria, né? Quer dizer, que as escolhas que você está fazendo, elas não são tão preto no branco quanto você imaginaria. Então, por exemplo, um outro exemplo que eu acho ilustrativo é o seguinte. O Brasil gasta uma porcentagem do PIB com pensões que é da mesma ordem do que a França gasta, né? Sendo que a população do Brasil é muito mais jovem, né? O perfil demográfico é muito mais jovem do que a da França, e a França, obviamente, é um exemplo, um dos maiores exemplos de estado do bem-estar social, quer dizer, o Brasil gasta muito com pensões. Você fala assim, bom, óbvio, você deveria gastar um pouco mais, diminuir um pouco isso e gastar mais com as crianças e melhorar a educação básica, etc. Pô, é óbvio que você deve fazer isso, porque você vai, né, resolver problemas lá na frente, como você está falando. Agora, então, vamos tomar as medidas para fazer isso. Então, vamos fazer o quê? Vamos cortar as pensões? Mas e os velhinhos? E os direitos adquiridos? Que foi uma escolha dos sul-coreanos, não foi lá no passado? Fizeram uma escolha, mas é uma escolha dura. Duríssima. É uma escolha dura. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não é uma escolha. Quando você vai ver na prática, assim, pô, mas tá cortando os direitos das pessoas, o cara trabalhou a vida inteira, é uma aposentadoria, pô, uma mixaria. Muitas vezes não é, né? Porque a gente está falando, enfim. Mas estamos falando da média. A média ganha assim, pouco. Não é uma escolha tão simples quanto possa parecer, né? Na teoria você fala assim, não, pô, você tem que investir nas crianças. Pô, quem é contra investir nas crianças? Né? Talvez Herodes, mas fora disso, ninguém é contra investir nas crianças. Mas na hora que você precisa tirar dinheiro de algum lugar para botar ali, você não, mas peraí, não é justo. Né? Aí você vê que tem gente que está perdendo com isso. Né? E estão perdendo mesmo. Quer dizer, isso é um fato. Né? Isso é uma das coisas enfim, a teoria econômica e, enfim, o conhecimento econômico nesse aspecto nos ensina que, na verdade, você não tem escolhas... as escolhas sociais são inerentemente complicadas, porque você vai ter perdedores, você vai ter ganhadores, e muitas vezes você tem uma decisão que poderia ser melhor do ponto de vista social, no sentido de que, enfim, você conseguiria gerar tão mais riqueza que você poderia, inclusive, compensar as pessoas que estão perdendo, mas na prática, compensar essas pessoas é bem complicado. Mas não é vontade política, por exemplo, resolver o tamanho da burocracia, não estou nem dizendo da carga tributária, porque um estado hoje paga mais, o outro paga menos, e se eu inverter isso, o que pagava menos vai gostar, mas o que pagava mais vai gostar, o que pagava menos vai reclamar. Eu estou dizendo da burocracia. Não, isso não depende exclusivamente do Estado dizer assim, eu não preciso mais de sei lá quantas certidões para abrir uma empresa, eu não preciso mais de um monte de cartórios para carimbo e carimbo e carimbo. Isso não é só uma decisão, o que se chama de canetada do bem? Eu acho que há espaço para intervenções de política. Não dá para andar rápido com isso? Eu acho que sim. Agora, isso, de novo, eu acho que o exemplo do cartório é bastante feliz, porque eu acho que ilustra um pouco como o buraco às vezes é mais embaixo, né? Eu sempre conto essa história de um amigo meu aqui, né, colega meu aqui, que uma vez estou aqui trabalhando no meu escritório, ele bate na minha porta, ele é sueco. Ele fala assim, Felipe, eu estou precisando de uma coisa aqui, eu estou precisando que minha mulher precisa mandar uns documentos, umas cópias de documentos lá para a Suécia, e eu preciso que você autentique para mim a cópia. Eu falei, eu? Autenticar a cópia? Assim, não, você olha aqui, ó, tá aqui o original, tá aqui a cópia, você diz que você assina aí, diz que você conferiu. Como assim? Não, porque na Suécia é assim, você pede para qualquer cidadão e o cara dá fé de que aquilo é... E eu fiquei chocado, né? Falei assim, o que é isso?
Imagina no Brasil se isso fosse... Por que não é? Porque existe o que a gente chama, enfim, talvez no jargão um pouco, assim, isso é o que a gente chama de trust, né, de confiança, né, ou de confiança talvez não seja a melhor forma de traduzir, mas o quanto você pode confiar na outra pessoa quando você está numa relação, enfim, de negócios ou né, com outra pessoa, se as pessoas são dignas de confiança ou não. E, obviamente, as sociedades escandinavas são onde, quando você mede isso, né, existem formas de você tentar medir isso, tem níveis altíssimos de confiança. Dizem que é o lugar onde o ser humano mais deu certo, onde chegou mais próximo, é isso? Pois é, exatamente. Então, mas não adianta você tentar transplantar a realidade sueca para o Brasil, porque não vai funcionar. Imagina se você fizesse isso no Brasil. Iam fazer a festa, né? Ia burlar o tempo todo, quer dizer, é impossível. Tudo isso para dizer, existe uma burocracia extremamente elevada no Brasil, né? Eu, quando o Brasil, há tempos atrás, passei um ano no Brasil e fiquei realmente exasperado de quanto você tem que ir ao cartório, e não são esses monopólios, né? Você tem que pagar, o cara vive daquele monopólio de carimbo, né? Normalmente te atende com mau humor. Exatamente. Então, uma coisa terrível. Agora, aquilo existe dentro de um contexto, né? Dentro de um equilíbrio social no qual você não pode tentar implementar né? Muitas vezes isso é uma coisa que não é só no Brasil. Muitas vezes você vendo políticas de desenvolvimento pelo mundo afora, o cara fala assim, não, o que o país X da África, o que a Zâmbia tem que fazer é passar uma lei de licitações igual a da Dinamarca, porque isso é o best practice, né? Que se chama, né? É o estado da arte Aí o cara vai lá, passa uma lei lá igualzinho, copiou lá da lei da Dinamarca. Não adianta nada, porque não é só o que está escrito, né? Não é só a canetada, né? Você pode, muitas vezes, tentar resolver na base da canetada, mas você vai ter vários efeitos colaterais que vão ser um pouco complicados. De novo, isso não é para justificar imobilismo de forma nenhuma, e não é para dizer assim, eu acho que existe muito espaço no Brasil para você reduzir, você não precisa virar a Suécia, né? Mas existe, entre o Brasil e a Suécia, existe um espaço, e você pode mover nessa direção, mas eu acho que, de novo, achar que a canetada vai levar você todo esse caminho, não vai. Enfim. Para encerrar essa entrevista, falamos de escolhas pessoais, em algum momento do comportamento. Parte da administração pública que tanto irrita o cidadão brasileiro é ruim às vezes porque é incapaz e ineficiente no sentido de que não foi preparada para aquilo, desconhece leis, por isso o município deixa de receber determinada verba que ele teria direito, há um programa para aquilo, existe, ou seja, a decisão difícil foi tomada lá atrás, sobrou dinheiro ou se arranjou um dinheiro para isso. Há um problema do que se chama de gestão pública eficiente e competente, ou seja, isso chama-se estudar para aprender e depois de aprender aplicar? Eu acho que existe, e aí eu acho que você tem que traçar uma distinção entre o governo federal e os níveis, enfim, abaixo no esquema aí federativo, né? Quer dizer, eu acho que isso é verdade em muitos casos, principalmente no plano dos municípios, né? Enfim, dos municípios menores, etc. Você tem uma falta de capacitação que, novamente, é um reflexo da falta da relativa, vamos dizer, escassez de qualificação na sociedade como um todo, né? Quer dizer, quem é o cara que é o funcionário público da prefeitura de sei lá onde? É um cidadão de sei lá onde, né? E se o cidadão de sei lá onde, na média, são pouco qualificados, enfim, tem pouco estudo de baixa qualidade, etc., etc., o funcionário público de sei lá onde vai, em larga medida, quer dizer, de novo, é um pouco... na medida em que existe esse problema de falta de qualificação no Estado brasileiro, e ele existe, e muito, de forma bem marcante, enfim, nesse nível municipal, nível local, né, até estadual, às vezes, em menor grau no governo federal, é um problema que existe na iniciativa privada também.
Brasil, né? Acho que a iniciativa privada no Brasil também luta com uma escassez de mão de obra qualificada, né? Deixa então rapidamente, se nós tivéssemos aí a loteria das nações e o Brasil recebesse, sei lá, trilhões de recursos para utilizar, nós corremos o risco de, por incapacidade, não saber, não conseguir crescer porque tem mão de obra qualificada em menor número do que precisaria, de repente, num surto de crescimento, ou o Estado não saberia lidar com o crescimento do país nesse nível para aproveitar o recurso com rapidez e eficiência. Hoje temos esse risco? Isso é real? Eu acho que é real. Na verdade, talvez mais real do que... Isso me faz pensar no pré-sal, né? Que eu vou poder pensar, não, tá aí, essa foi a loteria que o Brasil tirou, né? Não, até outro dia era uma loteria. Exatamente, agora o preço do óleo despencou e aí... Agora, é impressionante, até você olhando de fora no Brasil, como você... Uma vez que começou a se falar no pré-sal e aí vão vir os recursos, putz, agora a gente tem esse recurso aqui, pô, e agora a gente vai poder fazer e acontecer, e vai ser... Brasil, não sei quantos bilhões para a educação, e aí tem, enfim, não, então agora vamos dar 10% do PIB para a educação. Sim, parece, não, mas peraí, será que o problema da educação é um problema de falta de recursos? A educação no Brasil é pior do que a educação na Finlândia porque o Brasil gasta menos? Ou quer dizer, essa discussão não só não vem à tona, como ela é inteiramente... abafada pela euforia da loteria. Não, então agora, que é um pouco essa visão de que se apenas nós conseguíssemos acabar com a corrupção, se apenas nós conseguíssemos mais não sei quantos bilhões de dólares, e os países não progridem nesses termos. Né? Acho que não é no si apenas. Não é no si, não é na base da loteria. O país, quer dizer, o trabalho do país realmente progredir é um trabalho bem menos glamuroso do que essa ideia de você ter um estadista, ou de você ganhar na loteria do pré-sal, quer dizer, de você ter esses momentos espetaculares que talvez ficassem melhor num filme. Eu acho que o país se desenvolve no dia a dia dessas medidas, enfim, de você reduzir um pouco a burocracia aqui, de você melhorar a educação ali, incrementalmente, mas de uma forma que você consegue mover o país em direção a uma situação melhor. Quer dizer, então acho que é menos pensar em termos de loterias e pensar em termos de grandes lideranças, ou o que seja, e pensar mais naquele feijão com arroz ali de como é que você vai melhorar, como é que você vai desenhar políticas que vão melhorar a vida dos cidadãos aqui, enfim, saneamento e educação e o que seja. E aí, quando você olhar lá na frente, você olha para trás e fala assim, pô, olha só o quanto que a gente avançou. Felipe Campante, economista e professor brasileiro aqui na Universidade de Harvard. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Um prazer.